Uma ótima noite, sejam bem-vindos todos que estão aqui para assistir ao vivo e que assistirão gravados depois. Eu me chamo Anny Mota, essa é a aula 3 de 4 da nossa semana de desbloqueio. O caminho lógico para você encontrar e ressignificar bloqueios a partir da sua infância é o que eu estou ensinando aqui. Nós iniciamos sobre a essência, depois propósito e hoje falaremos sobre identidade. Amanhã, o fechamento dessa semana vai trazer como tema como encontrar os seus maiores bloqueios. Então, é uma forma bem prática de te fazer ver quem você é, de onde você veio e o que está impedindo você de ter os resultados que você deve ter. Então, se você chegou até aqui, está nos acompanhando nessa semana, amanhã é o ponto alto, é o ponto-chave. É crucial que você esteja. E é algo que eu falo sempre, não cresça sozinho. Com certeza você tem pessoas no seu meio, pessoas que você se relaciona, amigos que estão próximos a você, que também seriam beneficiados e, consequentemente, você também. É isso mesmo. Quando as pessoas que estão à sua volta, elas crescem, elas se desenvolvem melhor. Por você estar nesse meio, você também é beneficiado. Então, de forma intencional, sem ser interesseiro, convide pessoas que estão no seu meio para ouvirem falar sobre como encontrar os seus maiores bloqueios. É amanhã, segunda-feira, às 20 horas. Então, o tema de hoje, nós falaremos sobre identidade. Antes disso, eu já vou aqui pedir para vocês terem muita paciência comigo, que a minha voz está um pouco fanha no dia de hoje. Eu tenho sofrido bastante com as mudanças climáticas aqui. Meus olhos, eles ficam inchados, as pálpebras ficam inchadas e meu nariz fica com muita coriza. Cada vez que vai vir uma alteração climática ou que é mudança de estação também, eu tenho muita interferência com isso. Então, já me perdoem que a minha voz hoje não tá lá essas coisas, mas eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, ok? Identidade. Quem que eu sou? Quando a gente nasce, primeiro documento que uma pessoa recebe, mesmo sem entender ou até mesmo sem conseguir segurar nas mãos, é a certidão de nascimento. Logo depois, é normal que os pais se preocupem em tirar a nossa identidade, o nosso RG, Registro Geral, para que nós sejamos conhecidos como cidadãos de um local, de uma localidade. E em todo momento onde você vá, coisas que você precise comprar, viagens que você vai programar, entre outras coisas, estudo, trabalho, você precisa estar com esses documentos em mãos para que você se identifique. Não basta você dizer, eu sou Anny Mota. Eu preciso de um documento que fale quem eu sou. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E, consequentemente, nós recebemos uma nova identidade. Então, nós somos conhecidas, primeiramente, pelo Pai, como filhas. É incomparável, não dá para comparar. Mas muitas pessoas, com o tempo, perdem ou esquecem dessa identidade. Não aquela que você nasceu, não a sua certidão de nascimento, não o seu registro geral, mas a identidade quando você nasceu de novo. Quando você tomou a decisão de dizer, eu quero ser igual a Cristo, eu quero me assemelhar ao Pai. Teve uma vez, a Bíblia conta essa história, que um homem chamado Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. E ele quis fazer isso às escondidas. Mas ele, sendo um dos príncipes dos judeus, uma pessoa do alto escalão naquela época, tinha muitas dúvidas sobre nascer de novo. E ele perguntou assim para Jesus: como pode um homem já velho
nascer de novo. Porventura, quer dizer que eu posso voltar a entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer? E claro que Jesus, com toda a sabedoria, não só dele, mas do alto também, falou que o novo nascimento não tem nada a ver com o nosso jeito normal de nascer. É necessário nascer, mas nascer do Espírito. Então, feito essa introdução, você já consegue entender sobre qual é a real identidade que nós falaremos aqui hoje. Mas não é só essa. A sua identidade mostra quem você é. A sua identidade não muda quando nós mudamos de casa. Não muda o seu RG se você troca de emprego. Se você deixa de ser CLT e passa a ser um empreendedor, o seu RG não muda. Se você resolve que agora é hora de assumir um novo estilo, agora eu já vou fazer 40 anos, não dá mais para ficar saindo de shortinho jeans por aí. Não combina. Eu vou trocar minha identidade por isso? Não. Ela é exatamente aquilo que desde o ventre da sua mãe, Deus disse que você é. Não é só o que a sociedade diz a seu respeito. É o que Deus te falou que você é. Então, se você puder pegar agora aí o seu RG e você olhar o que está escrito exatamente, é uma das coisas que Deus diz sobre você. Ele fala o seu nome. Ele fala a data do seu nascimento. Ele sabe de quem você é filho. Ele sabe aonde você nasceu. Isso está registrado no seu RG. Mesmo que você mude de emprego, mesmo que você mude de casa, mesmo que você mude qualquer coisa aí em você, pinte o cabelo, alise, ondule, mude o estilo de vida. Essa informação que está escrita no seu RG permanece. Mas e como que está hoje a sua identidade? Como que você olha para você? De que forma você se identifica? Como você se apresenta? Essa é uma das coisas que eu quero te convidar para pensar aqui comigo essa noite. Se alguém te perguntar assim, te der a palavra, fale a seu respeito, se apresente. De que forma você se apresentaria? Pode ser que em algum momento você até assumiu uma falsa identidade, que não é sua, mas que alguém te fez acreditar que era. E ontem eu falei que nós falaríamos sobre 3 principais identidades. Existem 5, mas eu vou focar aqui nas 3 principais, porque nosso tempo hoje não é muito longo e eu quero que fique algo bem marcado mesmo aqui para vocês nessa noite. As 3 principais identidades são aquela que Deus diz que você é. Essa é a primeira de todas. Essa deve ser a primeira de todas para você. Ele te diz que você é filha amada, que você é filho amado, que você tem um propósito, que você tem um chamado, uma missão. Ele diz que você é um multiplicador de talentos. Ele diz que você é um líder. Ele diz que você sabe como modelar. Ele diz que você carrega o amor. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega o amor. Essas são uma das coisas que Deus diz a seu respeito. A outra, identidade, que é extremamente importante, é aquela que os seus pais dizem a seu respeito. As pessoas que te criaram, o que elas dizem a seu respeito. Como elas te veem. Você é aquela pessoa que quando precisava resolver algo, era para você que a ligação era feita? Você era aquela pessoa que, independente da situação que você estivesse passando, quando a família chama, a família é prioridade?
Você é aquela pessoa que tem tempo para ajudar e para servir as pessoas que estão à sua volta? Você é aquela pessoa que tem palavras de sabedoria? Você é aquela pessoa que tem facilidade para desenvolver coisas e ensinar coisas? Como os seus pais, as pessoas que te criaram, que foram responsáveis por você na infância, olham para você. Essa é a sua segunda identidade. E a sua terceira identidade mais importante é a que você tem a seu respeito. E uma das atividades que nós fazemos durante o método IAR para trazer à tona o que é a identidade que eu vejo é através de uma foto, através do espelho. Não que isso mostre para você de fato quem você é, porque você está em constante transformação. Lembra ontem? Propósito não é estático. A foto tirada de você agora, ela já não revela quem você é. Ela revela você em um tempo, em um momento, mas não quem você é. Mas quando você olha para você numa foto e você usa essa técnica que eu vou explicar agora aqui para você, você consegue trazer à tona, trazer à flor da pele a forma que você se enxerga. Então, essa foto, ela precisa ser não daquela forma que a gente tira para o Instagram, procurando o melhor ângulo, colocando filtro. Ela precisa ser a foto mais nua e crua que você pode tirar de você. É a foto que você coloca o celular sem você virar a tela para você olhar. É como se alguém estivesse tirando essa foto de você. E eu vou exemplificar. Quando eu tiro foto de mim, eu coloco o celular virado para mim, certo? A foto que eu estou dizendo para você tirar, ela não é essa. A foto que é para você tirar é essa. Que você vira, não estou olhando. E eu simplesmente tirei a minha foto. Daqui eu me vejo nua e crua, sem preparar, sem sorrir, sem procurar o melhor ângulo, sem filtro. Mas não basta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom. E nesse zoom, eu vou me olhar com detalhes, como se eu estivesse com uma lupa, passeando por todo o meu rosto, olhando as minhas expressões, olhando os detalhes que eu tenho em mim. Vendo aqui as pintinhas, as marcas, o cabelo, tudo com detalhes. Tome mais de 5 minutos para se analisar fazendo isso. E cada vez que você estiver observando você, se pergunte o que você está sentindo. Porque pode ser que desperte em você sensações de olhar, nossa, a minha pele está mal cuidada. Nossa, eu valorizo essa parte do meu rosto. Preciso dar ênfase para isso. Nossa, olha como isso aqui mudou em mim. Não era assim. Olha só, já é tempo de pintar os cabelos novamente. Quando eu dou um zoom, eu vejo os cabelos brancos. O meu melasma está controlado nessa parte do rosto, mas aqui ele está maior. Preciso voltar a cuidar. Isso é o que eu enxergo. Mas aí vem o exercício principal. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma pessoa que talvez esteja mais cansada. Talvez uma pessoa que tenha adoecido nos últimos dias, o olho está um pouco mais caído, as pálpebras. Por que que eu estou me sentindo assim? Qual é a emoção que eu estou passando aqui? Não é uma emoção de alegria nessa foto. Nu e cru aqui. Acabei de fazer. Mas não quer dizer que eu não esteja... Eita! Coisa boa demais. Não quer dizer que eu não esteja com o coração alegre. Mas o corpo precisa de atenção aqui. Então, ao olhar a foto que você vai tirar de você, busque além do que os seus olhos podem ver.
E cada vez que você fizer esse exercício, faça perguntas para você. O que eu estou sentindo aqui? O que eu estou vendo aqui? E pode ser que não venha nenhuma resposta, ok? Não se cobre se você não tiver as suas próprias respostas das suas perguntas. Pode ser que você esteja ainda treinando conversar com você mesmo. É simples, mas é treinável. É ensinável. Se você ainda não tem o hábito, você pode investir nisso e trazer à tona e conseguir fazer também. Ao fazer essa leitura aí de você através da foto, olhando para você, se enxergando, se perguntando o que eu estou, quem eu sou, traga para você essa resposta. Busque, insista. Quem eu sou de verdade aos meus olhos? Eu sei ou eu busco qual é a imagem que Deus tem de mim? Qual é a imagem que os meus pais, quem me criou, tem a meu respeito? Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Como eu me vejo? E esse como eu me vejo, pessoal, não quer dizer o tempo presente, somente. Você pode se ver, mesmo que você ainda não esteja daquela maneira, mas eu me vejo. O se ver não quer dizer tempo presente. É como você enxerga você, mesmo que ainda esteja em construção. Existe uma palavra que eu gosto muito e que mexe bastante comigo toda vez que eu leio. É um versículo da Bíblia que fala a respeito da nossa identidade. Não sei se você sabe, mas na Bíblia não fala a palavra identidade. Exatamente essa palavra não é citada na Bíblia. Interessante que existem muitas coisas lá que falam sobre identidade, mas a palavra em si, ela não está citada na Bíblia. O que a gente sabe hoje sobre identidade é que ela define o caráter. E por isso que a gente examina, procura o caráter de Cristo para se assemelhar com ele. Porque é o molde, é a modelagem para um discípulo, para um seguidor, para um aprendiz. Basta querer ser como seu mestre. Portanto, gente, de que forma para a gente definir a nossa verdadeira identidade em Cristo? Eu vou citar aqui para vocês algumas identidades que Deus possui. E sendo imitadores dele, sendo conforme a imagem e semelhança, são identidades que nós temos. Se ela ainda não está trabalhada em você, você pode assumi-la. Você pode ser uma pessoa perdoadora. Perdoar não quer dizer que as pessoas tenham que te pedir perdão. Perdoar quer dizer, eu entendo o que o outro fez. Eu entendo as ações. E eu simplesmente escolho não carregar, não esperar o pedido de perdão de ninguém. É simplesmente entender que cada um carrega a sua própria graça mediante a morte de Jesus. E em Romanos fala assim: mediante a graça divina, sem merecer, todos recebem a condição de ser considerado justo. Porque por meio do ato que nos redime da nossa escravização ao pecado, realizado pelo nosso Messias, Deus ofereceu Jesus como propiciação pelos nossos pecados, mediante a fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. E o que isso quer dizer? Que a nossa identidade em Cristo é que nós somos também
perdoadores e não temos mais prazer em desobedecer a palavra, aos ensinamentos, que é a obediência a Deus. Outra característica que nós temos, e se não temos no tempo presente, devemos treinar. Não existe condenação. Não existe nada que nós tenhamos feito que incida condenação. Não existe culpa. Não existe culpabilidade. Por quê? Se nós aceitamos estar vinculados, se nós decidimos ser imagem e semelhança, nós fomos perdoados. E se você ainda não tem clareza a respeito disso, do que é o perdão, a Bíblia fala que o Senhor joga os nossos pecados no mar, mais distantes, e não permite que você vá lá pegar de volta. Então, é nesse sentido que eu falo, não temos condenação quando estamos na nossa identidade firmada em Cristo. Outra identidade que você precisa saber e assumir, nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, quer dizer que não precisa de ninguém falar por você nem para você. Não quer dizer que você não possa ouvir as palavras que outras pessoas estão te falando. Mas uma vez que você está ligado diretamente, o seu coração está conectado diretamente. Tudo que você deseja de respostas, você tem a capacidade de encontrar por você mesmo. Nós fomos unidos ao nosso Messias, naquele momento em que ele se entregou. E quando ele foi aos céus e deixou aqui um intercessor por nós, ele nos fez um. Você precisa só encontrar como identificar isso dentro de você, se você ainda não sabe. E existem outras identidades que eu poderia aqui falar para vocês, como acionar essa identidade na sua vida. Mas eu quero primeiramente te convidar a fazer, eu não vou fazer ao final hoje, eu vou fazer ela agora mesmo. A nossa mentalização de hoje sobre identidade. Cada uma das mentalizações que eu trabalho tem um nome, até porque eu coloquei elas numa sequência lógica dentro do método IAR. E ela é a do hall, é o hall da sua casa, da sua sala, é o hall mais importante que você tem, que é o que habita aí dentro de você. Se você ainda não visualizou uma casa muito grande, como se fosse um palácio, você vai precisar acionar a sua imaginação. Porque não é uma salinha pequena, não é um apartamento de 100 metros que a gente vai entrar agora, é algo bem grande. E depois a gente fazer a mentalização, eu continuo ainda compartilhando algumas coisas, mas eu vou trazer ela aqui para o meio, acho que vai fazer mais sentido. Essa mentalização, ela dura mais ou menos 2 ou 3 minutos. É uma das rápidas também. É bem direto. E o objetivo dela é que você veja, se você não sabe, essas 3 identidades, tá? Nós iremos enxergar nessa mentalização a imagem, o reflexo que Deus vê a seu respeito. Nós iremos enxergar como os seus pais ou responsáveis olham para você, qual imagem eles têm ou tiveram a seu respeito. E a outra, a terceira, qual é a imagem que você tem a seu respeito. Depois disso, qual é o próximo passo, Anne? O próximo passo é equalizar para cima. Equalizar de uma forma boa. Puxar isso para o mais alto nível.
Se hoje a forma maior que você tenha, que Deus te enxerga, essa forma vai puxar as outras para um padrão alto. Se é os seus pais ou se é você, você vai trazer isso para o padrão mais alto que você pode. Ok? Então, nós vamos fazer agora essa mentalização. Eu vou colocar aqui de fundo uma música que eu gosto bastante também. Depois eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem utilizar, né, ao longo de alguns processos de mentalização, eu gosto bastante. Deixa eu ver se é essa. Conseguem ouvir? Às vezes aqui ele tira o som, deixa eu ver. Não é para ouvir, Mari? Não. É, tem que pôr no computador. Peraí. Pelo meu celular, o Zoom corta o som. Agora sim? Ótimo. Então tá bom. Então vamos fechar nossos olhos. Lembre que durante a mentalização é uma forma de você treinar o seu cérebro. Então, qualquer barulho que você escute, algo que aconteça na sua casa, não se distraia. Você está no controle. Tudo pode esperar 3 minutos. É muito rápido. Opa, pausei. É muito rápido. Qualquer coisa pode esperar 3 minutos. Então, não pare no meio do processo. Se em algum momento você não enxergar, não ver o que eu estou falando, permaneça com os olhos fechados, buscando essa imagem aí no seu cérebro. Crie essa imagem no seu cérebro. E se em algum momento alguém disse para você que isso é viagem, que imaginar é viajar na maionese, você se sentiu talvez bloqueado por não querer pensar, não querer sonhar, não querer pensar em coisas assim mais abstratas, como se fosse errado, como se fosse mentira, como se o que está dentro da sua cabeça é mentira. Eu quero que você jogue isso por terra. O maior tesouro está aí com você, está em você. O maior tesouro é você. Então, acione essa potência gigante que você tem dentro. Permita que o seu cérebro ele viaje na velocidade da luz. Ele traga, que ele crie tudo isso para você e faça acontecer e ser real. Porque é real uma vez que você viu, é possível criar. Então, dito isso, respiramos bem fundo até o seu pulmão encher por completo. E só assim você solta o ar. Mais uma vez, puxa até o pulmão encher por completo. Solta pela boca. E a última vez, concluindo agora, puxa por completo. Puxa por completo. Vocês que estão chegando agora nessa terceira mentalização, só se feche os olhos. Como eu disse, nós vamos entrar
spots de luz ligados. E embaixo desses 3 spots de luz existem 3 quadros. Você consegue ver apenas a moldura, riquíssima, belíssima. Essa moldura, ela deve ter sido cara. Existe riqueza aí. Então, você consegue chegar perto dessas molduras. Você é um filho. Filho fala com amor, mas com inteligência. O filho não pede licença. Ele abre a geladeira. Ele tem respeito, mas ele faz perguntas. Essa primeira imagem que você destampou, ela é a imagem de como seu Pai do céu te vê. Qual é o reflexo que está aí? Com certeza é uma imagem que tem carinho, recheada de amor. Como ele olha para você? Qual é a cor que você vê nessa imagem? Como esse quadro está colorido, preto e branco, pequeno, grande, com detalhes, com flores, com cores, com casas, com nuvens. O que tem nesse quadro? Tem só pessoas? Tem só você? Quem está nesse quadro por você? Uau! Toma um tempo, só seu, olhando para esse quadro. A imagem é o reflexo do amor. Não aceite menos de ser amado. Vamos dar um passinho para o lado direito, no quadro 2. Pode tirar o tecido que cobre, joga no chão. O quadro 2 é como seus pais, as pessoas que te criaram, que foi seus avós, e como essa pessoa te ama, como essa pessoa te ama. O desenho, a imagem que está nesse quadro é de uma pessoa adulta, é de uma
seus 8 anos, perguntando para eles uma pergunta tão simples: pai, mãe, como você me viu? E eu posso ver se que pergunta difícil é essa? Por que você quer saber? Você é a minha princesa. Você é a minha joia mais preciosa. Também posso ouvir respostas de "tô com pressa". A gente pode fazer isso depois? Qual a imagem que você vê nesse quadro? E agora nós vamos dar um passo para a direita. Esse quadro é grande. Ele é o maior de todos. E a gente vai tirar o pano e olhar bem em cima. Não é uma pintura, é um reflexo. Mas não é você. É como se você fosse um olho. Ali você está vendo você em muitas dimensões. Não é só um você. Tem muitos de você, tem muitas faces de você. Qual dessas faces hoje prevalece, predomina? Qual versão, cada um que está aqui, é a versão que predomina? Agora, você tem a condição de pausar na versão que você quer, como se fosse um prisma de muitas versões de você, mas ela vai girando, girando, girando. E aí você finalmente olha e fala: essa é a versão de mim. Aperta o pause. Essa é a sua versão. Essa é a sua versão. Esse é o você. Que vai se assemelhar cada vez mais com a forma que Deus te deu. Que vai se assemelhar cada vez mais com a forma que os seus pais te veem. De forma positiva, crescente, multiplicadora, ascendente, inconformada, resistente. Coloca mais pressão nessa imagem. Veja você grande, grandioso, grandiosa. Isso não é viagem. Isso é trazer algo que existe e precisa da sua força de vontade. Como se o próprio Deus estivesse agora olhando para você e falasse assim: não aceite menos. Eu te dei a chave para governar sobre todas as coisas. Não é uma emoção do passado, não é uma comida do presente, não são pessoas, não é um recurso. Todas essas coisas, elas foram colocadas nas suas mãos para que você governe e domine e multiplique. Agora você vai pegar o pano das demais imagens e você vai cobrir novamente, mas a sua você vai deixar descoberta. E não é que as demais não sejam importantes, elas são. Mas essa que você acabou de ver, ela é a própria revelação de todas as imagens, como se fosse um início, como se elas estivessem unificadas. E essa imagem, a seu respeito, você vai guardar. Eu quero que você coloque fogo no seu coração agora. E vá trazendo como se fosse uma ira, uma revolta,
conformismo positivo. Não vou aceitar viver menos. E esse desejo ardente que está alinhado com o seu propósito, ele vai ser real. E cada vez que você olhar no seu espelho, cada vez que você olhar na sua foto no celular, eu declaro que você vai lembrar dessa imagem que você acabou de projetar, como se fosse uma imagem holográfica aí na sua mente. Ela vai te lembrar. Não é sobre o seu desejo, é o desejo de um ser muito maior, que quer exatamente esse posicionamento de você. Quer exatamente esse posicionamento. Faça um compromisso antes de sair dessa sala, de revisitar quantas vezes for necessário e olhar nesse quadro, assumir essa posição novamente e aí sim continuar a sua vida plena. Cada vez que precisar, volte nesse local, olhe essa imagem, assuma novamente essa posição e aí você volta para mim até fazer essa imagem se tornar a sua realidade. Respira bem fundo. Pode olhar, abrir os seus olhos. Venha com um sorriso de eu entendi. Eu entendi. E eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu entendi. E eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar essa pessoa, esse uníssono, a imagem real revelada através das suas 3 principais identidades. A atividade que eu falo para vocês hoje, que eu deixo para vocês hoje fazerem, essas perguntas que nós fizemos. A pergunta para Deus, qual é a imagem que Ele tem de você? Se você não recebeu a resposta, insista. A pergunta para os seus pais, talvez se eles não estão em vida, você pode perguntar para eles no seu coração. Pode perguntar através das suas memórias, lembrando coisas que eles falavam, demonstrações de carinho, demonstrações ali onde as pessoas estavam passando nas entrelinhas qual era a imagem a seu respeito. E a terceira pergunta para você mesmo, qual é a sua imagem? Não é aquela refletida hoje no espelho. Qual é de verdade a sua imagem? Persiga essa imagem. E aí você revisita novamente a sala da sua vida, o hall da sua vida, para unificar essas respostas e trazer ela à realidade. Eu deixei mutado ainda agora, acabei mutando todo mundo, depois eu precisei voltar alguns segundinhos e falar novamente, porque eu percebi que eu estava sem som. Eu havia me mutado também, mas eu acredito que depois, quando eu desmutei, vocês conseguiram ouvir. Tem alguma pergunta? Tem algo que gostariam de falar? Para quem entrou depois, amanhã, a nossa aula de amanhã é sobre como encontrar os seus maiores bloqueios. Nós trouxemos a primeira à tona, a essência, em segundo, o propósito. Hoje, a identidade. E amanhã, para fechar essa semana, falaremos sobre identificar bloqueios. Não vou falar sobre os bloqueios nós falaremos dentro do método IAR. Eu vou liberar uma condição especial para quem está aqui e quer participar comigo da turma 7. Nós vamos iniciar já na próxima semana. Mas
Amanhã nós falaremos, para finalizar essa semana, sobre como identificar bloqueios, ok? Se vocês tiverem perguntas, eu vou deixar o grupo aberto também lá. Podem encaminhar no grupo. Como pode ter alguém aqui que não está lá no grupo, eu vou colocar aqui o link novamente para vocês acessarem, tá? Ou, se quiserem também convidar pessoas para estar conosco amanhã na última aula, compartilhem o link do WhatsApp para que essas pessoas entrem, tá? E amanhã nós nos encontramos para finalizar essa semana. Combinado? Gente, uma ótima noite. Iniciaremos a semana com toda a força, com todo o gás, com muito vigor. E que amanhã seja um dia excepcional na sua vida. E traga seus desejos de encontrar os bloqueios amanhã. Vem de coração aberto, de peito aberto, para você poder identificar. Identificando consciência para poder ressignificar. Bom descanso para todos nós. Até amanhã.